O pecado não é apenas uma transgressão moral ou religiosa. É também um fenômeno psicológico profundo que molda nossa identidade, nossas relações e nosso destino. Desde os primórdios da humanidade, a questão do pecado tem sido central na filosofia, na teologia, mais recentemente, na psicologia. Mas o que realmente significa pecar? Como nossas escolhas, mesmo as mais sutis, nos conduzem a caminhos de liberdade ou escravidão interior. Nesta exposição, mergulharemos nas raízes do pecado como uma força ativa na psique humana, explorando suas consequências tanto no plano individual quanto coletivo. Utilizaremos as lentes da teologia cristã, da psicologia analítica, como em Carl Jung, e da filosofia existencial para entender como o pecado não é apenas um ato isolado, mas um processo que corrói nossa integridade, nossa paz e nosso relacionamento com o divino. Na tradição judaico-cristã, o pecado é comumente entendido como uma quebra da lei de Deus, 1 João 3:4. No entanto, o termo hebraico chatá, pecado, significa literalmente errar o alvo, indicando uma falha em atingir o propósito original da existência humana, viver em harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O pecado, portanto, não é apenas um ato externo, mas uma inclinação interior. Romanos 7:15-20. Como dizia Agostinho de Hipona, o pecado é a curvatura da alma sobre si mesma, ou seja, um fechamento egóico que nos afasta da transcendência. Enquanto a teologia fala em pecado, a psicologia fala em dissonância cognitiva, autossabotagem e traumas inconscientes. Carl Jung via o pecado como uma sombra, o shadow, uma parte negada de nós mesmos que, quando não integrada, leva a comportamentos destrutivos. O apóstolo Paulo já descrevia essa batalha interior. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. Essa contradição é a essência da psicologia do pecado, uma desconexão entre nossa vontade consciente e nossas ações reais. Um dos maiores enganos da mente humana é acreditar que podemos pecar sem consequências. Deus não vê. Isso não afeta ninguém. Eu controlo. São frases que revelam uma negação da lei da semeadura. Gálatas 6:7. A psicologia comportamental mostra que toda ação gera um hábito, e todo hábito forma um caráter. O pecado, quando repetido, cria marcas neurais no cérebro, tornando-se um padrão automático de comportamento, como vícios ou compulsões. Após a queda no Éden, Adão e Eva imediatamente sentiram vergonha e culpa. Gênesis 3:7-10. Essas emoções são universais e cumprem um papel importante, alertar-nos de que algo está errado. No entanto, a resposta humana ao pecado costuma seguir 3 caminhos: repressão, negar o erro, como Caim após matar Abel; racionalização, justificar o erro, como Saul ao desobedecer a Deus; arrependimento, reconhecer e buscar mudança, como Davi no Salmo 51. A psicologia moderna mostra que a culpa não resolvida leva depressão, autoacusação constante; narcisismo, negação da falibilidade; cinismo, perda da esperança na mudança. O pecado não é um ato isolado, mas uma semente que, uma vez plantada, germina em nossa alma e em nosso meio. Ele opera como uma lei espiritual. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Quando falamos de pecado, não estamos apenas falando de uma lista de erros, mas de um processo degenerativo da consciência. Assim como uma ferida não tratada infecciona, o pecado não confessado corrói nosso ser interior. A morte da sensibilidade moral. O pecado repetido endurece o coração. O faraó do Êxodo, por exemplo, começou resistindo a Moisés com relutância, mas, após cada praga, sua obstinação só aumentava. Êxodo 8:15. Na psicologia, chamamos isso de dessensibilização. Quando o mal se torna habitual, perdemos a capacidade de nos horrorizar com ele. A escravidão dos vícios. Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Isso não é apenas uma metáfora espiritual. A neurociência comprova que vícios, sejam de substâncias, sexo ou poder, alteram circuitos cerebrais,
tornando a libertação humanamente impossível sem intervenção divina. A angústia da culpa não resolvida. Davi, após seu adultério, descreveu a culpa como um peso insuportável. Enquanto guardei silêncio, os meus ossos se consumiam. Salmo 32:3. Essa dor não é castigo, mas alarme, um sinal de que algo em nós precisa ser restaurado. Nenhum pecado fica contido no indivíduo. Como um vírus, ele se espalha. Famílias destruídas. A mentira de Jacó, Gênesis 27, gerou décadas de conflito entre seus filhos. A psicologia familiar mostra que padrões de engano, abuso ou negligência passam de geração em geração até que alguém quebre o ciclo. Sociedades em colapso. Quando o profeta Jonas pregou em Nínive, toda a cidade, do rei aos animais, jejuou em arrependimento. Jonas 3:5-8. Por quê? Porque o pecado institucionalizado, violência, corrupção, exige reparação coletiva. A cultura da morte. Romanos 1 descreve o declínio de uma sociedade que abandona Deus. Primeiro vem a idolatria, v. 23, depois a imoralidade sexual, v. 26, depois a depravação mental, v. 28. E por fim, a aprovação do mal, v. 32. Vemos isso hoje na banalização do aborto, da pornografia e da eutanásia. O termo grego para arrependimento, metanoia, significa mudança de mente. Não é apenas sentir remorso, mas reprogramar a consciência. A confissão, Tiago 5:16, e o perdão divino, 1 João 1:9, restauram a conexão quebrada. Enquanto o pecado escraviza, a graça liberta. Romanos 6:14. A psicologia positiva hoje fala de resiliência e crescimento pós-traumático, conceitos que ecoam a ideia bíblica de redenção. O pecado não é apenas um conceito religioso arcaico, é uma realidade psicológica profundamente enraizada na experiência humana. Nossas escolhas diárias, desde os pensamentos que alimentamos até as ações que praticamos, determinam se caminhamos para a vida plena ou para a autodestruição. A boa notícia é que, assim como o pecado é uma escolha, o arrependimento também o é. E na encruzilhada entre culpa e graça, sempre há um caminho de volta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20.